Olá! E se a história de um rio imenso e desconhecido na Amazónia fosse, na verdade, a história de um homem só? Hoje, a gente vai conhecer o arquiteto invisível que deu forma a esse mundo. Olha só, essa descrição poética já nos dá a primeira pista. Não estamos falando de um conquistador que veio de fora. Estamos falando de alguém que era parte da floresta, uma mistura de sangue negro e indígena. E essa identidade, essa é a chave de tudo. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que um território que nos mapas era só um espaço em branco, um vazio, se transforma num lar, com gente, com comunidades, com histórias? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer o homem que estava no centro de tudo. O nome dele, Manuel Urbano da Encarnação. Sabe, é fácil pensar nele só como um fundador de cidades, mas o papel dele foi, nossa, muito mais profundo. Ele foi quem traduziu uma parte gigante da Amazónia, tornando-a habitável e compreensível para um país que mal a conhecia. Tá, vamos mergulhar um pouco mais nisso. O legado dele não são só as cidades, entende? É a transformação de um território inteiro. Ele pegou uma região que, para o Império, era uma mancha verde desconhecida e deu forma a ela, tornou-a navegável, mapeável e, finalmente, parte do Brasil. Mas como é que um homem só consegue fazer isso? Bem, a resposta está em quem ele era. Ele não era aquele tipo de pioneiro que os livros de história costumam celebrar. Ele era algo completamente novo. E este slide aqui, olha, mostra esse contraste perfeitamente. De um lado a gente tem a figura do civilizador do Império, o burocrata, com seus títulos, seus decretos, tentando impor modelos que vinham de fora. E do outro lado, o prático, que era o Manuel Urbano. O poder dele não vinha de um papel, vinha de sentir o rio, de ler a floresta. E essa palavra, prático, ela é fundamental. No contexto da Amazónia do século XIX, isso não era só um adjetivo, era quase um título de respeito. Significava alguém que conhecia os rios com o próprio corpo, que entendia os ciclos das cheias, das vazantes, que lia a floresta como se fosse um livro aberto. Esse era o verdadeiro superpoder de Manuel Urbano. A relação dele com os povos indígenas era assim de uma complexidade incrível e mostra perfeitamente essa posição dele entre mundos. Para eles ele era o Tapa-Una-Catu, o negro bom, uma figura quase paternal. Afinal, ele foi criado na cultura Mura. Ao mesmo tempo, ele era um agente do Estado, trabalhando para integrar essas mesmas populações na economia da província. Ele vivia exatamente nessa tensão, sabe? Sendo essa ponte. Então, tá. Como é que todo esse conhecimento se transformou em algo concreto, na prática? Como ele construiu as fundações de comunidades que estão lá até hoje? Vamos pegar o caso de Canutama, por exemplo. O que a gente vê aqui é que a cidade não nasceu de um plano urbanístico desenhado lá na capital. Não, ela cresceu de forma orgânica. Começou como um seringal, depois virou um roçado para a agricultura e foi evoluindo passo a passo, seguindo a lógica da floresta e do rio, não a lógica dos decretos. E aqui está o ponto central de tudo, né? Manuel Urbano não estava só abrindo caminhos na mata. Ele estava, na verdade, tecendo redes humanas. Redes de família, de comércio, de ajuda mútua, que se tornaram a verdadeira base daquela sociedade. E isso nos leva ao legado dele, que talvez seja o mais profundo de todos, mesmo que seja o menos visível. A fusão de culturas que ele era em pessoa. Pensa só nisso. Ele era, na própria essência dele, um ponto de encontro. Negro e indígena. Casado segundo as tradições da floresta, mas ao mesmo tempo era um guia indispensável para cientistas europeus e um representante do poder imperial. Ele simplesmente não cabia numa caixinha só. E era exatamente por isso que ele era tão eficaz. E é aí que está a conexão fundamental. Essa identidade pessoal dele, essa mistura toda, acabou se tornando o próprio DNA da sociedade que ele ajudou a criar ali no Rio Purus, uma sociedade moldada pela experiência real, compartilhada, da vida na floresta, com suas alianças, seus conflitos e adaptações. Só que essa vida tão extraordinária teve um custo, e toda essa dedicação para abrir a fronteira, no fim das contas, levou a um final trágico. Ele dedicou a vida inteira para conectar a casa dele, a região do Purus, com o resto do Brasil, com o mundo. E o paradoxo trágico é que esse mesmo progresso que ele ajudou a trazer, a burocracia, a nova economia, as novas estruturas de poder,
acabou por apagar o tipo de conhecimento e de autoridade que ele representava. O fim da vida dele foi solitário, foi de esquecimento. A sua autoridade, que antes era inquestionável, simplesmente se desfez. Imagina, ele chegou a ser acusado de demência. Que fim doloroso para um homem cuja mente era um mapa vivo da Amazônia. Mas esse final, por mais triste que seja, não diminui em nada a obra dele. Pelo contrário, na verdade só adiciona uma camada de complexidade, de densidade trágica e humana, sabe? Então, depois de tudo isso, qual é o legado que fica? O que é que ele realmente deixou para o futuro? A resposta é essa aqui. E ela é, nossa, de uma força tremenda. O legado dele não é um monumento, sabe? Ou um nome de rua. É a própria possibilidade de existir uma história do Purus. Sem ele, a narrativa seria outra, ou talvez nem existisse da forma como a gente conhece. E é com essa ideia que a gente encerra. Pensa bem. Antes do mapa, antes da lei, antes da cidade, existiu uma pessoa. Um homem que aprendeu a língua da floresta e, o que é crucial, soube traduzir essa língua para o mundo. Falar daquela terra é, inevitavelmente, falar dele. E esse, sim, é o legado mais duradouro de todos.